Olá pessoal, meu nome é Thiago Carlos, sou da EcoEng Energia Solar e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre estrutura de solo para o mercado fotovoltaico. Então vamos falar um pouco sobre quais são os tipos de estruturas, um pouco sobre a nossa opinião em relação a cada uma delas, em quais os tipos dela que pode se encaixar melhor para sua instalação. Então se você pensa em montar uma usina, para locação, para venda dessa energia, é importante que você analise e verifique qual é o tipo de estrutura mais adequada para você poder inserir aí dentro da sua usina. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje, pessoal. Então pessoal, vamos falar então hoje sobre estrutura de solo para a usina fotovoltaica, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, pessoal, para quem aí sempre está assistindo, aproveite agora, já dê aquele curtir nesse vídeo que é muito importante para a gente, ajuda muito a cada vez mais a gente conseguir divulgar mais o nosso canal aqui no YouTube. Ele consegue entregar melhor aí para as pessoas que estão pesquisando sobre isso, estão pesquisando mais sobre energia solar, então é muito importante para a gente também. Então pessoal, eu vou estar falando para vocês sobre o tipo de estrutura aqui, vou colocar a imagem aí na tela para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem um pouco mais sobre essa estrutura, tá? Então a gente vai estar falando aí de alguns tipos aí de estrutura que nós temos no mercado, beleza? A primeira estrutura então que eu vou estar falando com vocês aqui é a estrutura de concreto. Essa é uma estrutura de concreto, pessoal, onde ela não tem fundação. Ela é muito utilizada, mais no norte aqui do Brasil. Essa estrutura então, ela é toda pré-moldada de concreto, muitas vezes fabricada até no próprio local, em loco, A própria empresa já faz o molde e começa a concretar essa base de concreto, e aí você consegue estar colocando aí placas de uma linha só, Então não são placas duplas, São placas de uma linha só, por conta até da estrutura, senão ficaria uma estrutura muito alta, muito grande. Acredito que o valor, o custo aí acabava se elevando. O custo dela acaba saindo mais em conta, vamos dizer assim, da questão do custo, do material, Então acaba sendo só concreto e ferragem ali, então são pouca ferragem que é utilizada. O tipo de solo que é utilizado aí são solos então um pouco mais arenoso, mais plano, que isso faz com que você consiga deixar apoiado essa estrutura de concreto e ela não tem fundação, então ela não tem estacas, não tem nada disso. Então ela é só simplesmente um pré-moldado onde você coloca ela no solo mesmo, apoiada no solo, e as placas são parafusadas em cima. Na concretagem então, na cabeça dele já fica então um conectorzinho que é para depois você passar o perfil de alumínio para depois colocar os clamps, tá? Então é uma estrutura aí interessante, eu nunca vi pessoalmente, somente por imagens aí, como essa imagem que eu passei para vocês também. Já vi também pesquisando alguns tipos de estrutura dessa que acabaram tombando, não sei em relação a vento, como que é a resistência dessa estrutura para dizer para vocês, mas são ocasiões, não sei se foi mal feito, não sei se o concreto não estava adequado, Então não vamos entrar nessa parte específica ali do material, da produção, porque a gente sabe que isso varia muito aí da mão de obra que executou isso. Então a gente acredita aí que é bem difundido aí para o pessoal onde tem um terreno mais arenoso, onde é mais plano, Na nossa região aqui não é tão plano assim, então ele acaba acho que não sendo tão eficaz, mas eu nunca vi aqui na nossa região estar utilizando esse tipo de estrutura. Então vamos para a próxima estrutura então, pessoal, pilar de concreto com estrutura de alumínio. Vocês podem ver ali que nós temos um pilar de concreto onde é feita uma fundação, uma estaca, onde ela sai até na parte superior e ali depois é fixado a toda essa parte dos perfis de alumínio. Eu achei um pouco arriscado, esse tipo de estrutura, olhando ali, analisando por essa imagem, tá? Tanto que ela não tem um pilar no meio, simplesmente só na frente e no fundo. Então, por ser um alumínio e o perfil ali me parece ser um perfil mais fino, não sei se ele é tão resistente assim a ponto de suportar, depende também da região que está sendo instalado. Na nossa região, principalmente aqui no oeste do Paraná, venta bastante, então a gente cuida muito com essa questão de vento e tudo mais, então é um item aí a você analisar e verificar. É uma estrutura leve, porque utiliza alumínio, não sei bem como que é feita a questão da fixação entre os alumínio e também no concreto ali, se ele foi o perfil concretado já junto com o pilar e depois foi parafusado, se ele é como que é o tipo de porca ou algo do tipo, mas temos também esse tipo de estrutura, beleza? Outra estrutura então, pessoal, é a estrutura também sem fundação, tá? Ela não tem fundação, porém ela é utilizada então os blocos de concreto, que forma como um peso, na verdade, esse bloco de concreto que ele acaba
se tornando um peso para poder montar a estrutura de alumínio e poder fixar as placas. Então esse também é um sistema sem fundação, onde também um terreno mais arenoso, um terreno mais plano é o mais adequado para esse tipo de estrutura. Mas também é um tipo de estrutura aí que nós encontramos aí no mercado, né? Esse tipo de estrutura, pessoal, são tudo desenvolvido por algumas empresas, né, que acabam vendo talvez possa ser uma oportunidade tanto de serviço como às vezes de diminuição de custo e tudo mais, tá? Não são empresas especializadas em estrutura de solo que desenvolveram um bloco de concreto ou algo do tipo, tá? Então é importante que vocês verifiquem também essa parte. O outro então é a estrutura mista de concreto e alumínio, então é feito um pilar de concreto, né, pré-moldado, então ele é feito estaca também, né, e com essa estaca a profundidade gira em torno de 1 metro a 1,5 metro de profundidade, onde feito com concretagem de aço também, com aço, né? E no caso ele já deixa a espera do alumínio em cima, onde você passa depois os perfis de alumínio e depois as terças ali também de alumínio para fixar as placas. Então também é um tipo de estrutura. Esse tipo de estrutura a gente já encontra aqui, tem uma empresa na nossa região que utiliza muito esse tipo de estrutura. Acredito que questão de custo ele acaba sendo uma redução interessante em relação a isso. Tem os seus poréns ali, que isso depende muito da análise que você vai estar fazendo isso, da sua pesquisa, né, do que você acha que pode ser interessante. Ao meu ver ali, né, isso é uma opinião minha aqui, tá, pessoal? Eu acredito que alguns de vocês devem estar instalando isso ou instalaram na sua usina e tal. Mas é que eu acho que o concreto, né, ele acaba sendo, ele é um material rígido, certo? Então aqui no Brasil, nós utilizamos toda a construção em concreto armado, porque nós não temos terremoto, nós não temos furacão, algo desse tipo, tá? No exterior é utilizado então tudo, né? As casas são de madeira, de perfil de alumínio, steel frame e tudo mais. Porque lá, né, acontece essas ocasiões aí no caso. Como no Brasil não tem, então o pessoal constrói a casa dessa maneira, correto? Porém as casas, como a gente não tem vento, ela não trabalha, então ela fica totalmente rígida no local, então ela não tem esse trabalho, não tem terremoto, não tem ventania tão forte como um furacão para balançar ela, então ela pode ser de concreto, né? Não vejo problema, tanto que a gente constrói até hoje ainda de concreto armado, tá? Porém para uma estrutura de solo como essa, por exemplo, de uns pilares de concreto, fica uma dúvida aí na nossa cabeça, né? Não sei, pode ser que um dia eu utilize esse tipo de estrutura sim, mas hoje, né, ao meu ver, é uma estrutura onde as placas, com o tempo, né, ela está trabalhando ali com o vento, né? Então ela sempre está em movimento. Então o concreto, né, por ele ser rígido, eu não sei qual é a durabilidade desse equipamento. Pode ser que dure 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 25 anos. A gente não tem ainda, né, como a energia solar no Brasil é muito nova ainda, então a gente não tem ocasiões onde fala assim, ó, não deu certo e tudo mais. Por que eu digo isso para vocês? Porque fora do Brasil dificilmente a gente encontra, né, estruturas todas de concreto, essas megas usinas, por exemplo, né? Se a gente for pensar, uma estrutura dessa, um pilar de concreto é para redução de custo de uma usina, né? Por que essas megas usinas não utilizam de concreto? Eles teriam uma redução gigantesca, porque lá é milhões de reais ali utilizado para a estrutura, e se eles utilizassem concreto, talvez eles reduziriam milhões ali de reais, né, só por estar utilizando de concreto. Então por isso que eu acredito que nessas megas usinas com certeza deve ter pessoas que fazem uma análise mais crítica, né, com engenheiros específicos para a estrutura metálica, estrutura de concreto, para analisar se realmente ele tem essa durabilidade ou não, né? Até porque a gente não sabe também qual a resistência do concreto desse pilar, se ele utilizou qual é o FCK, que é, né, determinante ali para saber a resistência do concreto. Então isso acaba nos gerando uma certa preocupação a longo prazo. Pode ser que agora a gente consiga aí ter um custo reduzido, né, nas instalações, mas a longo prazo eu não sei se para o cliente seria talvez interessante. A próxima estrutura, pessoal, estrutura galvanizada com uma mão francesa, tá? Isso aqui foi muito utilizado, nós já utilizamos também aqui na nossa empresa, então ela é toda uma estrutura de aço galvanizado. Ela é um ferro onde é feita a galvanização desse ferro que faz ele ter uma durabilidade imensa, tá? E aí por que eu digo aqui para vocês uma mão francesa? Porque a gente já viu estruturas onde ela tem uma mão francesa somente e com duas, tá? A gente já teve uma instalação com uma mão francesa, sendo sincero aqui com vocês e tal, e a gente já teve ocasiões aí onde uma ventania pegou e torceu, né, essa estrutura. Então a gente viu que essa estrutura ela acabou sendo, né, lógico, o fornecedor da estrutura deu a garantia, cobriu tudo, o cliente não teve prejuízo nenhum, né? Inclusive nós oferecemos ali, no momento que deu, né, todo esse vendaval que arrancou, retorceu a estrutura, os pilares continuaram concreto, não arrancou os pilares, né? Então a gente viu que a fundação ali realmente foi muito bem feita, porém ele acabou torcendo a estrutura, então a gente acredita que
por não ter essa outra mão francesa na parte traseira, né, da estrutura, ocasionou, né, essa torção ali. Também foi uma ventania muito forte, não destruiu somente a usina, mas devastou ali toda a área rural do cliente. Mas, como estava dentro da garantia, tudo, né, o fornecedor foi lá e trocou todos os materiais e tudo mais, não teve nenhum problema aí contra isso. E aí a gente ficou, né, um pouco ali, depois na hora de arrumar ali a gente questionou a estrutura e mandamos aí para um analista, para um engenheiro de análise de estrutura metálica, e ele aí nos orientou a colocar mais uma mão francesa. Então solicitamos mais uma mão francesa ali nessa estrutura, né? E aí depois disso nunca mais aconteceu nada ali, correu tudo bem. Então é uma ocasião que teve. Porque a próxima, pessoal, que eu vou passar para vocês aqui, falar para vocês, é a estrutura galvanizada com 2 mãos francesas, tá? Que é essa aí que eu vou estar colocando na tela para vocês. Então nesse caso é assim que aconteceu hoje, tá? Isso aqui até inclusive é uma instalação nossa da EcoEnge, tá? Onde você tem um pilar de concreto, a fundação, né, que você faz ali, tem um pilar de concreto até um certo ponto. Depois disso, né, a gente levanta ali o pilar de aço galvanizado, onde nós temos essas 2 mãos francesas ali segurando. Então ele tem um X, né, cruzando todo o vão de toda a estrutura. Então ela não tem torção nenhuma, ela virou uma coisa só, né? Então ele acaba tendo aí uma resistência bem maior. Por isso que hoje nós utilizamos esse tipo de estrutura na empresa. Nada impede, pessoal, da gente estar trocando isso a longo tempo, tá? Modificando também. Então hoje a gente está falando de tipo de estrutura e hoje eu estou, né, informando vocês aí também o tipo que a gente trabalha hoje aqui na nossa empresa. A próxima estrutura então é a estrutura com tracker, tá, pessoal? Você não sabe o que é o tracker? O tracker é o motor onde ele posiciona, né? Você instala as placas então leste-oeste e ele faz todo esse movimento, tá? Então de manhã cedo ele deixa virado totalmente para o nascer do sol e aí ele vai acompanhando o sol até o final do dia. Então esse é o tracker, é utilizado então uma única linha, é uma estrutura toda galvanizada também, até interessante que dificilmente eu pelo menos nunca tinha visto e pesquisando também não achei uma estrutura de pilar de concreto com o tracker no meio, tá? Então todos eles são aço galvanizado, né? Porque o tracker, pessoal, ele é muito utilizado em megas usinas, então por ele ter um custo desse motor, um custo dessa estrutura, ela é mais cara realmente, ela acaba sendo uma estrutura mais cara. Então, usinas de 75 kW, por mais que ele tenha um ganho ali e tudo mais, o custo dele acaba ficando muito elevado. Então, dificilmente você encontra usinas aí com esse tipo de tracker para 75. Não que não tenha, tá, pessoal? Mas é mais difícil de você encontrar. Já se, né, o preço cair dessa estrutura pelo tracker e tudo mais, aí pode ser que a gente consiga aí começar a achar mais esse tipo de usina de 75 com tracker, mas normalmente é utilizado para mega usinas onde o tracker faz uma diferença gigantesca. Inclusive eu vou colocar aqui na tela para vocês um gráfico mostrando para vocês quanto que é o ganho disso, né? Então olhando pelo gráfico você começa a entender que com o sistema fixo, né, ele tem essa curva, né, essa montanha ali, essa curva, né, que é uma montanha, e quando você tem o sistema tracker, vocês podem ver que na parte da manhã ele já começa a atingir, né, 8 horas da manhã já o máximo de potência do inversor, né, 100% trabalhando, até o final do dia ali, praticamente 5, 6, 7 horas ali, ele está ainda trabalhando no máximo, né? Depois ele acaba caindo. Então você tem um ganho gigantesco ali. Em megas usinas, acredito que faça uma diferença bem grande. E por último aqui, né, pessoal, quis trazer para vocês uma novidade que eu vi aí no mercado, até inclusive foi esse mês agora, né? O Canal Solar acabou divulgando ali, que a Fortileve, né, desenvolveu aí uma estrutura própria deles ali, onde vocês podem ver que é um molde, né? Parece uma caixa d'água com formato de estrutura de painel solar, onde eles enchem de areia, né, essa estrutura, e esse baú, né, essa caixa ali de areia, e depois é passado os perfis ali, aparentemente parece ser galvanizado, né, passa os perfis por cima e aí sim é fixado as placas, tá? É um sistema diferente, onde eu nunca tinha visto isso fora do país, nem nada. Não sei se ele realmente é uma boa ou não, né? Isso a gente, com o tempo a gente vai descobrir, não sei custo também. Eu acho que é importante, né? Quando você for escolher uma estrutura, nós temos diversos tipos de estruturas aqui no Brasil. Umas realmente pode ser uma estrutura boa, que vai se adequar à nossa realidade aqui no Brasil, porque existe hoje muitas empresas que vê, né, esse mercado de energia solar crescendo e tentam dimensionar, montar algum tipo de estrutura inovadora onde somente ela tenha e ela consiga vender isso e realmente lucrar e ser uma coisa boa. Mas também tem muitos aventureiros para tentar montar algo do tipo diferente, vender
e realmente a longo prazo, não tem um estudo a longo prazo se realmente isso vai ser duradouro, se isso vai ser resistente ou não. Temos muitos aventureiros aí montando tipo de estruturas diferentes, né, como vocês podem ver nos diversos que eu mostrei aqui hoje. Porém, a gente tem que descobrir, pessoal, se realmente isso é uma boa ou não para sua usina, porque a gente está pensando há 25 anos, né? A sua usina vai ficar instalada durante 25 anos. Imagina, daqui 10 anos, todas as estruturas, às vezes que instalaram um tipo aqui, durou 10 anos, depois de 10 anos começou a quebrar, começou a voar, começou a acontecer várias situações. Então, o que eu digo para vocês? Se você está pensando em montar, pesquisando sobre uma estrutura, pessoal, vamos ver o que o pessoal lá fora faz, né? A energia solar é nova no Brasil, mas lá fora, no exterior, ela está muito avançada. Então, já teve muita pesquisa, muitos desenvolvedores lá, muitas pessoas tentando desenvolver uma estrutura onde ela tem um custo legal e ela seja duradoura. Então, é importante que vocês verifiquem lá fora. Esse seria o mais ideal aí para vocês poderem escolher qual que é a melhor estrutura aí para sua usina. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado, tenham entendido algumas aí diferentes. Se vocês acham que tem mais algumas, coloque aqui nos comentários também para a gente saber quais são os tipos aí que nós encontramos no mercado, diferentes também. Acredito que tenha mais modelos ali de estrutura, não quis encher aqui para vocês. E diga aí pra gente o que você achou desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, pessoal, vou pedir para você já se inscreva aqui no canal, já dê um curtir nesse vídeo aqui, ative o sininho e aproveite e siga a gente nas nossas redes sociais. Temos aí o nosso Instagram, Facebook e também aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau!